Então, mais uma gravação aí, né, dessa terceira aula síncrona de formato remoto. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês agora. Compartilhar aqui a tela inteira. Acredito que todos já estejam enxergando aqui a tela tranquilamente, certo? Vocês estão vendo aqui o código lá no Visual Studio novamente, né? Perfeitamente. Perfeito. Então, tá bom. Pessoal, antes de nós fazermos aqui essas trocas de lugar, do inicializa medianas e assim por diante, eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês no que se refere à leitura de resultado lá no Gurobi. Então, na aula passada, até onde envolvia aqui a nossa construção do modelo matemático, nós fizemos passo a passo. E agora eu quero ir nas linhas de baixo para mostrar algumas coisas para vocês. Esse comando talvez já tenha mostrado. O que ele faz? Temos esse objeto modelo, né, que é lá onde nós fazemos toda a construção do modelo, adicionando variáveis, adicionando restrições. Se nós colocarmos modelo.write, ele vai escrever um arquivo. E esse arquivo, ele pode ter alguns formatos. Pode ser formato MPS, .rew, .lp ou .rlp. Pode ser .sol, .mst, .bas, .prm. Eu vou falar para vocês de algumas dessas extensões e o que elas têm. A primeira delas é essa daqui do .lp, que é salvar justamente aquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês lá em teste vai estar no teste, teste, que é o arquivo do modelo matemático, tá? Esse aqui é o arquivo LP. Então, tem lá o nosso modelo matemático, no arquivo LP. Uma outra alternativa é escrever, aqui vou colocar de propósito depois do Optimize, que é, se colocar assim, modelo.write, só para ganhar um pouquinho de tempo eu vou copiar exatamente o que está aqui, só que no lugar de colocar .lp, colocar .sol. E vou fazer aquele mesmo processo lá que nós tínhamos anteriormente de resolver o modelo. Eu vou pegar aqui, colocar lá para resolver, saiu a resposta ótima, vou fechar aqui essa janela e vou abrir com vocês agora, lá na pasta teste, tem aqui esse arquivo, modelo pmedianas.sol. Abrindo também lá no bloco de notas, tem aqui a solução. Qual foi o valor da função objetivo e o valor de cada uma das variáveis. Então, estão aqui as nossas variáveis todas. Quais são os valores dela? Nós poderíamos pegar copiar todas as informações que tem aqui, colar numa planilha do Excel, separar lá onde tem o espaço e o underline para diferentes colunas e conseguimos fazer a análise que nós quisermos em cima dos resultados dessas variáveis. Essa é uma opção que existe. Outra maneira de ver resultado é direto aqui dentro das linhas de código. Coisa aqui a ser mostrada é essa propriedade. Deixa eu pegar e executar até aqui para mostrar para vocês. Então, já foi lá e resolveu o modelo. Esse objeto modelo, ele tem diversas propriedades, tá? Tudo que aparece aqui com essa ferramentinha do lado é propriedade desse objeto. Uma delas é o objval. No objval, nós vamos ter qual que é o valor da função objetivo. Então, nesse modelo que eu estava fazendo com vocês,
O nosso objetivo era minimizar a distância total. Logo, o que teremos no obj-val é a distância total que foi percorrida. Depois disso, esquece essas linhas que tem aqui, dessa parte que aparece o dictionary, eu vou pular isso aqui com vocês. Quero mostrar uma outra coisa que nós temos. Quero vir aqui para baixo. Essa variável y que nós criamos, né, relembrando ela aqui em cima, y era do tipo GRBVAR e um vetor que tinha o tamanho número itens. Então, que fazia aquele papel do nosso YJ, né? Então, cada posição aqui desse vetor Y é um YJ. Quando nós pegamos esse objeto YJ, ele tem algumas propriedades também. Deixa eu pegar aqui e executar até chegar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Estou varrendo aqui o de J igual a 0, enquanto J é menor do que número itens. Ou seja, quero pegar para cada um dos Y. Para o Y0, para o Y1, para o Y2, para o Y3 e assim por diante. Se nós pegamos aqui o Y, na posição 0, ele é um objeto do tipo GRBVAR, ela é uma variável. E ele tem uma propriedade chamada x. Essa propriedade chamada x é o valor dessa variável depois que o modelo foi resolvido. No varname, nós temos qual que era o nome da variável. Então, o que está dizendo aqui? Que a variável y0 tem o valor 0. E essa comparação que eu estou fazendo aqui, se é maior do que 0,9, é para identificar se é uma mediana ou não. Do ponto de vista puramente matemático, nós temos o seguinte, que a variável y0, ela tem o valor 0 ou o valor 1. São os únicos dois valores que elas podem assumir. Porém, nós estamos resolvendo isso com o computador. E o computador tem um problema de precisão numérica. Nós não temos uma precisão infinita no computador. De modo que nós poderíamos ter, por exemplo, que a variável y0, né, ou seja, o y na posição 0, propriedade x, tivesse um valor de 0,999999. Isso daqui, embora não esteja escrito exatamente o 1, nós sabemos que é 1. Pô, ela pode ser o 0 ou 1. Está com esse 0,9999, está com cara de 1, essa variável. E esse tipo de coisas de não ter o exatamente igual a 1, o exatamente igual a 0, mas ficar muito perto dele, pode acontecer, e quando são problemas maiores, vai acabar acontecendo na nossa solução. Então, essa verificação aqui, y na posição j.x maior que 0,9, o efeito dela, prático para nós, é o seguinte, verificar se y, o índice j, ele é igual a 1. É isso que nós estamos fazendo. Esse 0,9 é até exagerado, né? Eu poderia colocar aqui 0,99, tá? Para poder ter uma tolerância maior. Mas como nós estamos nesses extremos aqui de ou 0 ou 1, se está acima do 0,9, eu coloquei ali para considerar como sendo 1. Tá? E isso daqui, nesses casos, se isso acontece, nós vamos ter que esse ponto J é uma mediana. E se esse ponto J for uma mediana, eu vou começar a guardar as informações para dizer que uma das medianas é esse ponto J. E é justamente isso que é feito depois que passa.
Vou pegar aqui. Ah, tá. Ok. Deixa eu executar. Deixa eu executar aqui de novo. Para chegar ali naquela parte embaixo. Vai dar aqui a mesma solução, né? Nós estamos sem qualquer alteração. E aqui no medianas estará lá preenchido, que nós temos a primeira mediana é o ponto 6, a segunda mediana é o ponto 12, a terceira mediana é o ponto 13 e a quarta mediana é o ponto 16. Então, isso daqui está lá preenchido. Nessa verificação, nós varremos as variáveis y, j, e identificamos quais delas eram iguais a 1, e aquelas que são iguais a 1 serão alguma mediana. Então, tá lá, né? Recapitulando aqui, primeira mediana é o ponto 6, segunda mediana é o ponto 12, terceira mediana é o ponto 13 e quarta mediana é o ponto 16. Se pegasse lá o y na posição 6, a propriedade x dele, você vai ver aqui que está com o valor 1. Então, essa variável y6 é igual a 1, ou seja, o ponto 6 é escolhido como mediana. A mesma ideia vale para a variável x. Só que a variável x, ela tem dois índices. Tem o índice i e o índice j. Né? O x e j é igual a 1, significa lá, lembrando, que o ponto i é alocado à mediana j. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar e, de propósito, parar num caso em que esse teste, a resposta seja verdadeira. Ó, o I0 e o J6. Quando o I é, nesse caso aqui, I0, J6, significa o seguinte, que o ponto 0 é alocado à mediana 6. Se nós pegarmos particularmente aqui, ó, dá para ver o x na 0,6, a propriedade x dele está lá valendo 1. A variável x06 é igual a 1. Então, nesse caso, o que nós vamos precisar definir? Que o item 0, a mediana na qual ele é alocado, vai ser o ponto 6. Tá? Vai ser o ponto 6. Só que esse ponto 6, e depois eu vou explicar com calma essa ideia aqui do que o dicionário faz, o ponto 6, se nós pegarmos lá na nossa estrutura de medianas, o ponto 6, ele é aqui, é a mediana 0. Então, aqui nesse caso que é a mediana 0, ela representa que é o ponto 6. Não se preocupem agora com esse negócio que aparece aqui do dicionário, mas ele vai ser justamente para fazer com que o item 0, a mediana que ele esteja... Opa! O 0, mediana alocado, ó. O que é isso daqui? É o item 0, tá? A mediana que ele está alocada, o que esse 0 aqui representa? Se nós pegarmos lá na nossa estrutura de medianas, na posição 0, medianas na posição 0 é a mediana 6. É isso que está sendo feito. Eu vou pegar e fazer aqui um próximo, que nós tivermos isso, que é, no caso agora, o i igual a 1, e o j está como sendo 6. Vai ficar a mesma coisa. Deixa eu achar um que o j dê diferente. Aqui, ó. Isso aqui é legal para nós vermos. O item 2, ele é alocado ao ponto 12. Então, o ponto 12 é mediana e ele é alocado lá. O ponto 12, nesse nosso vetor de medianas, ele aparece aqui na posição 1.
Então, o que que nós vamos precisar aqui? Que, ó, itens I, ou seja, o itens 2, a mediana que ele está alocada aqui é 1. Não significa que é o ponto 1 onde ele está alocado. Mas, se nós acessarmos aqui o nosso medianas na posição 1, nós vamos encontrar aqui o 12. Ou seja, esse item 2 está alocado ao ponto 12 como mediana. O que eu quero, nesse primeiro momento, mostrar mais para vocês, nesse bloco aqui, é que nós conseguimos, utilizando essa propriedade x da variável, saber qual que é o valor delas. Tá? E o fato de guardar aqui nessa estrutura de medianas é para depois conseguirmos fazer o desenho. Tanto é que lá, ao final disso aqui tudo resolvido, depois que passar por tudo isso, nós vamos ter lá completo de medianas. Vamos ter lá de que está aqui, que é a mediana 6, e quais são todos os itens que estão alocados a ela. O item 0, item 1, item 6, item 14, item 19. Depois aqui, a próxima mediana é o 12, e alocado a ela está o 2, 4 e 12. Depois é o 13, e alocado a ele o 5, 7, 11 e 13. E aqui a mesma coisa, que é o 16, e alocado ao 16 está o 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 18. Então, antes de eu seguir aqui com a explicação, quero perguntar para vocês se está entendido essas partes aqui de fazer essas comparações, que nós conseguimos acessando essa propriedade x das variáveis, acessando aqui as propriedades x das variáveis, nós conseguimos saber qual que é o valor de cada uma delas. Tranquilo essa parte daqui? Gustavo, eu acho que, não sei, é entendível isso aí. Agora, a quantidade de detalhes que tem, né, no programa é que eu começo a ficar um tanto quanto preocupado, né? Porque a gente vai ter que colocar isso aí no programa, detalhar isso no programa, né? Quando eu for fazer. E é muito detalhe, né? Muita coisinha que a gente... E isso não está no modelo, a gente tem que pensar na hora de colocar no papel. Essa passagem do modelo para cá é que começa a ficar sem cabelo. Uhum. Neri, essa parte aí, eu tenho que levar em conta o seguinte nessas dificuldades, tá? A maneira como está o código é uma maneira que eu fiz e estou apresentando para vocês. Então, vocês têm que passar por um processo de entender o que eu fiz e daí o entendimento total do código. Quando são códigos que vocês fazem, fica um pouco mais fácil para vocês esse processo, porque daí vocês vão criar as estruturas, as representações, como acharem melhor, tá? Então, não precisa tudo seguir com essa estrutura de dados igual eu fiz aqui. Se nós pegarmos aqui nesse ponto, ó, quando nós paramos aqui, logo depois que resolveu, tá? Ó, resolvi. Esquece tudo que está aqui embaixo. O que vai acontecer? Se nós pegarmos aqui o y, tá? E acessarmos cada um deles, nós conseguimos saber qual que é o valor da variável. Então, vou fazer um passo aqui, um pouquinho paralelo, de como que eu levei para chegar nessas estruturas. O que é isso? Eu vou abrir aqui esse arquivo modelo.pmedianas.sol, tá? Tá aqui esse arquivo aberto. Se nós temos esse arquivo aqui,
que nem precisou fazer aquela parte depois dos tratamentos, o que nós podemos fazer? Eu vou copiar esse arquivo que tem aqui, vou abrir lá um arquivo novo do Excel, tá? Chegar aqui nesse arquivo novo do Excel e vou colar aqui esses valores da maneira como estavam ali. Vou pegar esses valores e fazer aqui em separar texto para coluna. Esse texto para coluna eu vou separar delimitando aqui com caracteres, tanto com o espaço. Quando tem um espaço, eu quero que quebre para a coluna. O que é isso aqui de quebrar? Quando nós temos do lado esquerdo, aqui está a variável. E aqui do lado direito está o valor dela. Só que a variável tem índice. E o índice está separado por underline. Então eu vou colocar aqui, além de quebrar por espaço, eu quero que quebre por underline. Tá? Fazendo isso e vindo aqui no concluir, o que nós temos? Aqui é valor da variável y. E aqui é valor da variável x. Fica mais interessante se nós deixarmos tudo que é valor na mesma coluna. Então eu posso simplesmente pegar isso daqui e colar aqui onde está. Vou inserir uma linha. No cabeçalho aqui dessa primeira coluna, eu vou colocar nome, porque é o nome da variável, para saber se é o y ou o x. E aqui nós temos valor. Ainda vou deixar aqui em aberto esse preenchimento das duas. Agora eu vou voltar lá no nosso modelo das p-medianas e abrir esse arquivo PDF aqui com todos esses rabiscos. O que nós temos aqui, se nós olharmos a maneira como nós damos nome às variáveis? O x, nós colocamos dois índices, i, j. E o y, nós colocamos j. Então, com base nisso, o que eu quero organizar aqui? Como se essas variáveis tivessem aqui. Qual que é o valor do índice i e qual que é o valor do índice j. Para x e j, já está aqui certinho. Ó, o x00 tem o valor 0. O x01 tem o valor 0. O x06 tem o valor 1 e assim por diante. A maneira como nós definimos no modelo é yj igual a 1 se o ponto j é escolhido como mediana. Sempre que era mediana, nós acabamos nos referindo como sendo j, o índice. Então aqui fica melhor nós fazermos o seguinte. No lugar de deixar esses valores no i, a gente pega aqui e deixa no j. Então, esse daqui é um primeiro tratamento para se familiarizar. Porque todo aquele pedaço que tem ali depois da resolução, ele é necessário para a gente conseguir fazer o desenho depois. Mas se o interesse não é no começo o desenho, a gente consegue pegar o arquivo .sol, trazer aqui para uma planilha do Excel, e esse é o caminho mesmo que acaba fazendo com bastante naturalidade, tá? Quando pega um modelo pela primeira vez, ou vai fazer teste nele, é o caminho mais natural fazer isso daqui. Ali, quando eu apresentei aquele código para vocês, foi o resultado de ter feito vários experimentos. E antes de pegar e programar aquelas linhas na sequência, eu fiz exatamente esse passo que eu estou fazendo com vocês aqui agora, que foi pegar a resposta e trazer aqui no Excel. Uma vez que nós trazemos a resposta aqui no Excel, agora está num formato um pouquinho mais apropriado. Você pode ver o seguinte, as variáveis que têm o valor 0 são variáveis que não nos interessam muito. Por que elas não nos interessam muito? É a maioria delas que é 0 e elas não dizem nada.
Se nós soubermos aqui, de fato, quais são as variáveis que têm o valor 1, é como nós conseguimos construir a solução. Então, vou pegar aqui e no filtro, no valor, eu vou colocar para filtrar somente as variáveis que têm valor 1. Com essas variáveis que têm valor 1, vou começar pelo y. Por que pelo y? É que vai ter menos 1s. Nós temos menos 1s no y do que no x. O que esse bloco que está aqui marcado já nos fornece de informação? O que é possível tirar de conclusão a partir disso que está aí marcado, selecionado? Então, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, facilita a nossa visualização. São as medianas, né? Essas são as nossas medianas. São as medianas. Então, o que eu vou dizer assim, ó? Eu vou começar a escrever aqui do lado algumas coisas. Que nós temos a nossa mediana, tá? Tem lá, nós sabemos que nós temos 4 medianas, tá? Então, nós temos aqui uma primeira mediana, uma segunda mediana, uma terceira e uma quarta mediana. Nós temos aqui o ponto que é mediana. Vou colocar de maneira aqui bem escrevendo, tá? Essa parte aqui, eu vou até deixar essa parte aqui da mediana até apagada aqui por enquanto, tá? Esquece aquela coluna. Quais são os pontos que nós temos que são medianas? Ponto 6, 12, 13 e 17, correto? Né? Pegou aqui os 6, 12, 13 e 17. Agora, a cada uma dessas medianas, nós queremos saber quais são os itens que estão alocados a essa mediana. E o que nós podemos fazer? Bom, eu quero saber aqui quais são os itens que estão alocados à mediana 6. Veja lá, o ponto 0 é um que está alocado à mediana 6. Ponto 0 está alocado à mediana 6, vou pegar aqui e colocar que o 0 é um alocado. O próximo ponto que está alocado à mediana 6 é o ponto 1. Posso pegar aqui e colocar o ponto 1. E nós podemos fazer de duas maneiras. Pegar aqui e ir procurando todo mundo que é 6 e daí marcamos o ponto. Ou nós podemos ir ponto a ponto, que nós sabemos, ó, não tem aquela restrição que cada ponto é associado a exatamente uma mediana. Nós temos uma restrição que garante isso. Então, a gente sabe que aqui vai aparecer na sequência cada um dos pontos, lá do 0 até o 19. E na coluna do lado, a qual mediana que ele está associado. Então, no lugar de pegar e se preocupar em preencher todo mundo que está alocado a essa primeira mediana, você pode fazer um pouquinho o contrário. Ó, ponto 0 está alocado na mediana 6. Então, marcamos aqui o 0. Ponto 1 está alocado na mediana 6. Colocamos aqui o 1. Próximo ponto, que é o 2, está na mediana 12. Então, vamos colocar aqui o 2. Próximo ponto é o 3. Opa, coloquei uma coisa errada. Coloquei 17 e 16. Né? Já mudei o número aí já ia dar erro. Aqui na mediana 6, 12, 13 e 16. Próximo ponto, que é o ponto 3, está alocado na mediana 16. Então, vem aqui e coloco o ponto 3. Próximo ponto, que é o 4, está na mediana 12. O 5 na mediana 13. O 6 aqui na própria mediana 6. O 7 na mediana 13. O 8 na 16. Aí vai ter uma sequência aqui, ó. O 9 e o 10 estão na 16. O 11 na 13. Então, o 9 e o 10 estão na 16 e o 11 aqui na 13.
Depois, nós temos que o 12 está na 12, 13 está na 13 e o 14 está na 6. Então, o 12 está na 12, o 13 está na 13 e o 14 está aqui na 16. Depois, mais para baixo, está na 6, coloquei errado. 14 está na 6, e daí do 15 ao 18 está na 16. 14 está aqui na 6, aqui eu coloquei errado. E aqui é o 15, o 16, o 17 e o 18. E se eu não me engano, o 19 está na 6. Exatamente, o 19 está na 6. O 19 está na 6. Isso daqui é a solução final do nosso problema, né? Se nós tivermos isso daqui, pegando aquele exemplo lá da construção das escolas e a decisão das crianças de qual bairro vão para cada escola, o que isso daqui nos diz? Construa uma escola no bairro 6 e quem está nos bairros 0, 1, 6, 14 e 19 devem ir para essa escola. Construa uma outra escola no bairro 12 e quem está nos bairros 2, 4 e 12 deve vir para essa escola. Aqui eu coloquei alguma coisa errada aí no 13. 1, 2... Aqui é o 5, não o 13. Construa uma escola no bairro 13 e quem está nos bairros 5, 7, 11 e 13 devem vir aqui para a escola do bairro 13. Construa uma escola no bairro 16 e quem está nessa escola, e quem está nos bairros 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 18 devem vir para essa escola do bairro 16. Então, desta forma, nós conseguimos construir aqui a representação da solução final sem depender da programação. E esse é um passo extremamente importante. Se nós não conseguimos construir a solução fora da própria programação, nós não vamos conseguir construir dentro da programação por mais que nós conheçamos da linguagem. Tá? Então, esse aqui foi um primeiro passo. Quando está feito esse passo, fica já o seguinte, agora pensando na programação. Caramba, esses dados todos que representam a solução, nós vamos ter que armazenar em alguma estrutura. Se nós tivermos uma estrutura que tenha uma propriedade, que é qual ponto que é cada uma das medianas, e uma lista com quais são os itens alocados a ela, nós conseguimos representar isso. Aqui é o ponto 6 com a lista desses itens. Aqui é o ponto 12 com a lista desses itens. Aqui é o ponto 13 com a lista dos itens 5, 7, 11 e 13. E aqui é o ponto 16 com a lista dos itens 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 18. E isso daqui será armazenado, agora indo um pouquinho mais lá na programação, numa estrutura que eu vou chamar mediana, chamar de medianas. Essa estrutura que eu vou chamar de medianas, ela vai ser um vetor, porque tem aqui essas 4 posições. Dentro do C#, a primeira posição é a posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2, depois a posição 3. E isso daqui, se nós viermos agora, eu vou pegar e adiantar aqui, né, até como se fosse desse final, depois que nós fazemos a passagem da solução para a nossa estrutura, olha aqui, medianas, posição 0, 1, 2 e 3. O que vai ter aqui na mediana na posição 0? Qual item que é a mediana
e a lista dos pontos que estão associados a ela. 0, 1, 6, 14 e 19. É o que nós temos aqui, ó. O item, que é o 6, e os pontos associados a ela. 0, 1, 6, 14 e 19. É o que aparece aqui. Tá? Depois, vamos ter aqui na posição seguinte, que o item da mediana é o 12. E quais são os pontos associados? O 2, 4 e 12. Né? É o que aqui vai aparecer lá. Na posição 1 é o item 12 e que tem alocado aqui o 2, 4 e 12 a esta mediana aqui. Tá? Então, aqui, pessoal, tudo são parte de etapas. E o que a gente precisa passar? Antes, se a dúvida, né, tá aqui nessa outra parte depois, vamos dividindo os problemas. Quando nós otimizamos, quando chamamos lá a resolução dele, nós podemos escrever esse arquivo .sol. Então, vamos escrever o arquivo .sol, vamos ler para dentro do Excel, lemos aqui no Excel, fizemos um tratamento nos dados de maneira apropriada. Com esse tratamento, nós conseguimos identificar quais são as variáveis que nos dizem a resposta do problema, e aqui no caso são as variáveis que têm valor 1, são as que nos dizem a resposta do problema, e pegamos e a partir delas construímos aqui uma representação de solução, que era esse pedaço daqui. E a partir daqui que começa a pensar, bom, agora como que eu vou armazenar isso em uma estrutura de dados lá dentro da linguagem de programação? E daí que vem para esse outro passo aqui de baixo. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Aqui em termos da disciplina, sempre sigam por esse passo. Tá? Apertou na programação. Tá difícil fazer alguma coisa lá que é de código. Se concentra no código que é necessário para gerar o modelo matemático, resolve o modelo matemático, pega o arquivo .sol de solução, lê para dentro do Excel, faz aquela análise, encontra um padrão de como seria possível organizar os dados da solução e depois cria a programação para fazer essa armazenagem de maneira automática. O que está sendo feito aqui, nesse pedaço depois do código, é para automatizar isso que nós fizemos aqui de forma manual. Mas a forma manual também funciona e resolve o problema. Ok? Não sei se ficou um pouquinho mais fácil aí de entender um caminho possível, Neri. Eu entendi o caminho. A preocupação é transformar isso na programação ali, mas eu já me clareou um pouco. Tá? E, pessoal, pega essa ideia, tá? Porque eu fiquei preocupado, porque como veio pronto para a gente ali, né? Como você falou, você montou isso aqui para a gente poder desenvolver a aula. Como veio pronto, não ficou claro para mim de onde estava vindo isso. Como que você chegou nisso? Como é que você colocou esses códigos para transformar essa parte matemática no resultado lá que é o desenho? Na verdade, é isso que você faz, você transforma isso aqui num desenho. Exatamente. E não estava ficando claro isso para mim. Agora, você mostrou que se você chega num ponto em que você não consegue desenvolver, não sei como é que eu transformo isso no desenho. Então, dá um passo atrás, resolve no papel, resolve no Excel, e depois tenta transcrever essa solução para o desenho. E daí encaixa no programa, né? Porque, na verdade, são grandes caixas que vão se encaixando e vão construindo o modelo completo. É isso? Exatamente isso. E daí aqui, até mesmo dentro do Excel, tá? Eu não vou chegar a fazer só por questão de tempo aqui na aula, mas o que nós poderíamos fazer também? Ter aquela matriz... deixa eu pegar aqui. Se nós pegamos... Pode ser aqui nesse primeiro mesmo.
nós temos quais são as coordenadas x e y de cada um dos pontos, certo? Ó, vou pegar esses valores aqui, que são as coordenadas x e y de cada um dos pontos. Colocar aqui essas coordenadas x e y. Esse aqui é o ponto 0, ponto 1, até lá o nosso ponto 19, certo? Tranquilo? Certo. Então, esse aqui é o nosso ponto. Eu vou chamar aqui de coordenada x e coordenada y. Não vou chamar de x para não confundir com as variáveis. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, Neri. Eu vou pegar esses valores que estão aqui, que é o 0, 1, 6, 14, 19, tá? E vou deixar colado aqui eles transposto. Isso daqui eu vou deixar marcado do lado, para identificação, que isso daqui é a mediana 6. Tá? Ó, mediana 6 tem esses pontos, 0, 1, 6, 14, 19. Mediana 12 tem esses pontos aqui, 2, 4 e 12. Se vem aqui, fazer a mesma coisa, colocar aqui, esse daqui é o nosso 12. Depois, tem aqui para a mediana 13. Vou pegar aqui e fazer a mesma coisa e colocar aqui o 13. Depois, isso daqui tudo é o 16. Pego isso daqui, rolar transpor, e isso daqui é o 16. Para ficar melhor, deixar aqui centralizado e vou colocar um pouquinho de borda nesses grupos. Tá? Dá até para deixar esse daqui com a borda mais grossa, onde está cada um desses grupos aqui. O que nós podemos fazer? Eu vou colocar aqui coordenada x, coordenada y, tá? E uso como proc v para pegar esse valor, procurar aqui nessa matriz tabela, vou deixar fixo para quando arrastar para baixo não trocar, nem para a direita. Aqui nesse caso é o na segunda coluna e aqui é o falso, tá? Então isso aqui é usando lá a função proc-v do Excel, vai fazer, vai procurar o 0 aqui nessa lista, encontrou o 0, vai retornar o que está na segunda coluna. Depois vai procurar o 1, encontrou o 1, retorna aqui na segunda coluna. Depois vai procurar o 6, encontrou, retorna aqui na segunda coluna, tá? Tá aqui feito, pode conferir, né? Lá até o 14 é 23. Tá aqui a coordenada x que é 23. Depois, o que é a coordenada y vai ser aqui pegar a mesma expressão, só que no lugar de colocar a coluna 2, é a coluna 3. E nós temos aqui as coordenadas de cada um dos pontos. Com isso, nós podemos pegar isso daqui, inserir um gráfico de dispersão, ali a primeira série. Pode pegar aqui, no selecionar dados, adicionar uma nova série. Vou colocar aqui os valores x desta série estão aqui, e os valores y estão aqui. Posso até pôr um nome para ela, que vou chamar aqui de MED 12, que é mediana 12. O primeiro grupo está como padrão ali o série 1. Poderia pegar aqui e colocar o ponto que é mediana, lá o MED 6. Podemos adicionar mais grupos. Vou colocar aqui que é o MED 13. Os valores de x são esses daqui. E os valores de y
São esses aqui. Ok. Aí, vou adicionar mais uma série, que eu vou chamar de MED 16. Valores da os pontos X para dispersão são esses. Ponto Y para dispersão está aqui. Ok. E ok. Está lá construído o nosso desenho. Estamos aqui com ele, com cada um dos grupos. Tem um grupo que é aqui. Se nós colocarmos agora para aparecer a legenda, pegar aqui e colocar para aparecer a legenda, está lá o que é cada um dos grupos. Então tem esse grupo aqui que é a mediana 6, tem esse outro grupo aqui que é o da mediana do ponto 12, aqui o do ponto 16, e aqui em cinza o do 13. O que está sendo feito na programação é pegar essa mesma ideia, só que daí lá nós estamos pegando e fazendo isso de forma automática. Tem toda a vantagem que, pode perceber, se nós trocássemos essa parte aqui dos pontos, se nós viéssemos aqui e adicionássemos 3 pontos nessa brincadeira, lá no código no C#, basta apertar um botão e vai pegar e fazer tudo automatizado. Aqui, nós vamos ter que passar por todo esse processo aqui manual de novo, mas também funciona. Cada um com a sua etapa e com as suas vantagens. Quanto mais automatizado nós queremos deixar, mais nós vamos precisar conhecer ali da linguagem de programação. Quanto mais dispostos nós tivermos a fazer esse processo aqui manual, menos será necessário aquele conhecimento da linguagem de programação. Mas nós só vamos conseguir programar e ter isso daqui automatizado se nós conseguirmos fazer um processo manual primeiro. Sem fazer o processo manual primeiro, vai sempre travar aqui na programação. Neste momento, quais são as coisas que travam? E é natural que travem, né? Para vocês, tenham total consciência disso. Primeiro, porque é um código que eu peguei e fiz, não é um código que foi feito por vocês. Sempre é muito mais complicado entender o código do outro do que o código que você mesmo faz. Então, isso já aparece como uma primeira dificuldade natural. Esse processo de fazer mais braçal, eu fiz agora com vocês, né, a primeira vez. Antes não tinha feito. Então, são coisas para vocês irem fazendo como exercício. Igual eu peguei e fiz esse caso aqui bem mais braçal com vocês, peguem e façam a mesma coisa. Pode ser com os mesmos exemplos, pode ser com novos exemplos, sigam desse processo e depois vão tentando comparar no código qual que seria a maneira de identificar. E se não continuo sem entender essa estrutura que o Gustavo utilizou, tá maluco, não tá entrando na minha cabeça, pode pegar e fazer qualquer outra forma de programação, de código em termos de estrutura. Pode ficar à vontade com isso. A ideia aqui de ter esse código pronto é que pelo menos vocês tenham uma referência de como que as coisas funcionam, tá? Que a ideia é para não ficar travado ali no tempo. Mas fazer sempre esse processo aqui manual, mais braçal, eu recomendo que façam sempre. E isso, por mais anos que trabalhe-se com programação linear, acaba sempre sendo necessário fazer isso. Às vezes, né, depois que olha o código pronto, fala, pô, mas lá no C# eu já tenho só de apertar num botão. Só que o tempo para escrever essas linhas de código é um tempo bem maior do que para fazer esse trabalho aqui mais braçal. Então passa ali por ele primeiro, entende bem, vê como que as coisas devem ser representadas para depois partir para a programação. E daí, quanto mais confiança ganha em programação, mais vai cortando esses caminhos. Mas principalmente para quem é mais no começo, fiquem nessa ideia de fazer o mais
braçal possível ali, entender esse passo a passo e, de início, se vocês conseguirem, aqui ao longo da disciplina, captar essa ideia de ler um arquivo que tenha os dados do problema, a partir disso, gerar um modelo .lp, resolver o modelo, pegar o arquivo .sol que tem a solução e conseguir construir a resposta no Excel ou em qualquer outro recurso que vocês tenham, está ótimo. Tá assim? Consegue já fazer bastante. E quanto mais vocês conseguirem ter domínio na linguagem de programação, aqui no caso eu utilizando o C# ou qualquer uma outra que vocês venham utilizar, o que vai fazer a diferença grande é que vocês vão conseguir fazer mais testes, mais automatizações, ter esses recursos gráficos podendo ser realizado mais vezes. São essas coisas aí que fazem a diferença. Tá? Mas comecem sempre ali para aqueles processos mais manuais mesmo. É totalmente natural passar por isso. Ok? Ok. Pessoal, espero que tenha ajudado aqui essa explicação, fazendo aqui no Excel. E peguem aí mesmo como exercício, assim como eu já disse, pega o mesmo caso que eu fiz, pode até, que já sabe ali a resposta, aí deixa o vídeo parado, tenta fazer por conta própria, se empacou em algum lugar, põe o play no vídeo, anda mais um pouquinho, e assim as coisas vão ficando mais naturais para vocês. Beleza? Beleza. Pessoal, tem mais algum ponto aqui que gere dúvidas que eu possa explicar? Podem aproveitar aí e perguntar. Tá? Às vezes tem coisas que eu acabo passando batido na explicação. Aproveitem aí, vão perguntando nesses momentos que nós temos aqui presenciais. Para mim, a tua explicação no Excel me ajudou muito, Gustavo. Deixou mais claro. Ah, que bom. Pois é, essa explicação no Excel, para mim, foi assim, tipo, saíram as nuvens na frente, porque das 4 etapas que o programa faz, 3 você fez ali no Excel, você só não fez a solução. Mas então, até para tranquilizar o Neri, então, assim, mais importante até do que saber como fazer, é importante saber o que precisa ser feito, né? Exatamente. Igual ali, porque basicamente nós temos que cumprir 4 etapas. Nós temos que ler um arquivo, temos que resolver o problema, temos que ler o resultado da solução e temos que demonstrar esse resultado. Né? E você fez, dessas 4 etapas, 3 você fez no Excel. Então, para mim, aquele Excel ali é o carro-chefe. Né? E essa parte do resolver o problema ainda divide em 2 pedaços. Um que é o criar o modelo matemático, né, e o outro que é a própria resolução dele. O que é a própria resolução vai ser ali uma linha de comando, ali o modelo.optimize. E o grande trabalho é a criação dele. Para você poder fazer a criação, ajuda muito ter um modelo matemático no papel já bem definido. É o caso lá das p-medianas. Vou voltar aqui no arquivo, mesmo com essa bagunça toda. O que nós sabemos? Quando tem somatório, vai ter que fazer o for e com aquela exp.addTerm, vai ter que adicionar o termo na expressão. Quando aparece aqui o para todo, é que vai ter que ter uma restrição para cada i e para cada j. Aqui é uma restrição para cada i, e daí a maneira de trazer lá para dentro da modelagem vai ficando basicamente você reescrever na linguagem de programação o que está aqui na restrição. Tá? Acho que a Liliane ia falar alguma coisa também, e daí foi ao mesmo tempo que alguém. Eu só queria perguntar ao professor ali, onde o professor parou na restrição do if, ali embaixo já estava na finalização, né, professor, do modelo no C#. No C#, em qual parte, Liliane? Lá embaixo no if. Isso. Isso aqui estava na finalização. Aqui,
Aham. Esse pedaço aqui é aquele que já resolveu, e daí eu estou pegando os valores das variáveis respostas para preencher nessa estrutura de medianas, porque depois eu utilizo essa estrutura de medianas para desenhar. Então, aqui, essa parte é bem o final. Se nós voltarmos aqui no formulário, tem esse método aqui, ó. Esse cria e resolve o modelo exato. Aquela parte é bem o final desse criar e resolver modelo exato. Depois disso, basicamente, o que tem de importante é essa parte aqui do desenhar. E eu nem entrei muito em detalhes com vocês, tá? Mas vamos ver o seguinte, se pegar e for nesse método desenhar, a base dele é o que tem na mediana. Aqui, ó, que vai ter tudo aí com itens, medianas, aqui está com medianas, a cor, vai estar tudo associado com isso daqui, com esses dos itens, das medianas, para nós termos o controle do desenho. Mas, só, tudo isso que aparece, assim, em detalhes, primeiro, tentem entender aqui o por fora. Ó, tem essa sequência de etapas. Tem um negócio mágico aqui que desenha. Sabe que para poder desenhar, o que é medianas e o que é itens tem que estar preenchido correto. Se o itens e o medianas estiverem preenchidos corretos, tem como desenhar. Mas nós podemos resolver o modelo exato, né? Se pegar aqui, igual foi nessa última parte, se eu tivesse parado aqui nesse pedaço, ó, tivesse preenchido nada para baixo, não tivesse desenhado, a partir daqui, nós fizemos no Excel paralelo o que é feito de maneira automatizada aqui dentro do código. Entendi, professor. Obrigada. Beleza? Sol, mais perguntas, dúvidas? Não. Não? Então Da tá. minha parte, não, né? Agora é praticar. O que deve ser um alívio para todo mundo quando eu digo que não tem mais perguntas e já são mais de 10 horas, Pelo né? amor de Deus, né? Eu, cara, aí, pelo amor de Deus, cara. Tem que amarrar vocês dois aí. De nada. Só vou parar aqui a gravação, então. Deixa eu só parar a gravação. Opa. Clique o botão errado. Clico aqui, parar a gravação. Essa reunião está sendo gravada. Tem certeza que deseja parar? Se eu cliquei no parar a gravação, eu pressuponho que a reunião está sendo gravada, né? Mas vamos lá, vamos parar a gravação.